Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Este programa de hoje vai ser o pontapé de saída de mais uma semana de conversas. E por falar em conversas, por falar no povo a falar, na liberdade de podermos apresentar as nossas ideias, a nossa convidada de hoje passou por uma situação vinda de um lugar inusitado, ou seja, Bruxelas. Provavelmente a capital não oficial desta nossa Europa do desenvolvimento e liberdade. A nossa convidada de hoje é a Teresa Nogueira Pinto. Muito boa noite. Obrigado, Teresa, por estares aqui connosco. Tu foste convidada para participar numa conferência National Conservatism em Bruxelas, que reunia partidos de índole conservadora, apresentava líderes partidários de diferentes países, inclusive é um chefe de Estado, no caso Viktor Orbán. E ainda antes de irmos, por exemplo, aos temas da própria conferência, aconteceu algo inusitado, que foi uma intervenção policial, foi isso? Sim, na verdade, aquilo que tu, reconstituindo a história, a saga começa uma semana antes com o sítio onde era suposto realizar-se a conferência a cancelar, por pressões políticas. Na véspera, depois passou para o Sofitel e nós somos informados, às 5 da manhã, eu aliás ia falar num dos primeiros painéis, de que mudou outra vez de sítio, tendo passado para um terceiro lugar, à última da hora, não é? E depois aquilo que acontece é que o autarca, por assim dizer, desse sítio, desse novo sítio, decide emitir uma ordem para fechar a conferência, alegando, e isso é o que me parece mais... Após o começo da mesma, não é? Após o começo da mesma, após pressões sobre o dono do sítio, que era, salvo erro, era um imigrante marroquino, se não me engano, que tinha aquele sítio, que é um sítio onde se realizam concertos e casamentos, que foi extremamente corajoso, porque disse, estes senhores, eu poderei não concordar com eles, mas estão aqui, quer dizer, não vou cancelar ameaças à mulher, etc. E depois, então, ele emite um mandato para que a polícia interrompa a conferência. O que me parece mais grave nisto tudo é que o que alega é que aquilo era uma reunião de pessoas com visões eticamente conservadoras e eurocéticas. Eu acho que já nem sequer há uma tentativa de disfarçar, não é? Estas pessoas não pensam como nós achamos que devem pensar e, portanto, vamos fechar-lhes o pio. É estranho, é que ser tão como é que eu ia dizer, tão generalista assim, se uma pessoa ser eurocética e impede de participar numa conferência destas, um indivíduo e uma família ser eurocética, vão fazer o quê? Fechar-lhes as casas onde vivem? Pois, tens esse problema, e depois, claro que há aqui contornos políticos, não é? Depois há quem diga, quer dizer, é que foi especialmente grave porque estava lá um chefe de Estado, o Viktor Orbán, que, devo dizer, é uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir, mas é a verdade. Do ponto de vista da legitimidade democrática, é o líder com maior legitimidade democrática na União Europeia, porque foi o que foi eleito por mais votos. É uma chatice, mas é o quê? Eu sei que Bruxelas hoje em dia não gosta muito da legitimidade democrática, mas... Não gostam muito de ser eleitos também, é outra e coisa. estas modernices de democracia de ir o povo a votar, não é? É uma chatice, portanto vamos fazer tudo aqui na Comissão. E depois vários deputados, académicos, um cardeal. Eu não gosto muito deste argumento por uma razão. Se fosse o Zé Manel e a Maria, que ninguém conhece, era gravíssimo na mesma, não é? Okay. Portanto, tu vês isso a acontecer e foi bastante impressionante desse ponto de vista. Ou seja, eu pensei que, curioso, eu nunca... Nasci depois do 25 de Abril e tive a clara sensação, eu já fui mais livre. Agora, fisicamente, nunca houve nenhum risco, devo dizer. Havia pessoas que me ligavam preocupadas, estás bem?
perfeitamente. Claro. Sim, mas as imagens que eu tive acesso em algumas redes sociais, de ver a polícia de choque quase à porta, não é? Eles devidamente equipados, em Bruxelas, a tal capital não oficial da Europa, eu acho que é quase, ou se não é um diagnóstico daquilo que está a acontecer à Europa atualmente, pelo menos deve ser preocupante. Não, é claramente. E o que foi interessante também, nós comentávamos muito isso entre nós lá, porque às tantas a situação também era um bocadinho insólita, era que se sentia um bocadinho, aquilo foram 48 horas, sobretudo as primeiras 24, quase que sentias, estavas ali a história a fazer-se, não é? Porque vem a polícia. E a polícia também percebeu, quer dizer, estavam ali centenas de pessoas, não havia nenhuma, de forma ordeira, não havia nenhuma ameaça à segurança, não havia protestos, pois alegava-se que podia haver protestos antifas. Eu saí, tenho fotografias que tirei, e havia 15 pessoas, salvo erro, metade delas com umas máscaras de Covid, assim, umas bandeirinhas, não constituiu nenhum perigo para ninguém. Portanto, isso era um falso argumento. E a polícia depois então diz, bom, vamos fechar isto progressivamente. Em que é que isso se traduz? Isto foi ao fim da manhã, do primeiro dia, traduz em não entra mais ninguém. O Henrique Zemmour ficou à porta, uma deputada inglesa teve que entrar às escondidas, pela parte logística, às escondidas, salvo seja. E não entra, não entra o catering, não entra nada, não é? Portanto, a ideia era, vamos vos vencer pelo cansaço, até desmobilizar. Depois acontece uma coisa muito interessante, que eu acho que aí é um sinal de esperança, não é? Os advogados de uma associação, que eu devo dizer que, lá está, me encheu de esperança, chamada Alliance for the Defense of Freedom, que pegam muito em causas de liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de expressão, porque nós temos tido cada vez mais casos do Arco da Velha, e eles batem-se muito por isso, e então puseram imediatamente 3 contestações a esta ordem, que tiveram que coordenar com uma barreira da polícia pelo meio, não deixaram entrar o advogado dentro. Portanto, também tudo isto é extraordinário. E depois, com um grande alívio, o que é que acontece? Começas a ver o primeiro-ministro belga muito bem, diz o que se está a passar é inconstitucional, ponto final, portanto, escreve um... Porque isto parte, só para contextualizar, da presidência da Câmara de Bruxelas, é isso? Na verdade não é bem, ou seja, há vários, aquilo que em francês se chama burgomestre, é uma espécie de autarca, isto passou por sítios diferentes, sendo na cidade de Bruxelas. Há aqui um pormenor curioso também, este senhor desta comuna onde isto se passou, ele é filho de um imigrante turco e foi expulso do Partido Socialista francês por ligações a partidos muito pouco recomendáveis turcos e inclusivamente é não gosto desta expressão negacionista, mas é um negacionista do genocídio contra os arménios. Portanto, também é um personagem curioso. E acontece por uma iniciativa que é política, que depois vai ser contrariada pelo Primeiro-Ministro numa rede social, que importa pouco, mas é um posicionamento político, mas que depois o Tribunal, às 2 da manhã, numa audição às 2 da manhã, o Tribunal Superior diz, acabou. Continua. Ainda bem que era em Bruxelas, porque se fosse aqui, eu concluo que vocês iam lá ficar muito tempo por causa da nossa velocidade da justiça, mas isso é Não, outra... isso foi espetacular, Nesse ou seja, foi em aspecto. tempo recorde nesse aspecto e no dia a seguir correu tudo muito bem, com todos, deve ter sido. E Teresa, qual é a sensação que tu tens, que sentimentos, que emoções, embora nós tenhamos que nos manter, obviamente, racionais no meio de tudo isto, quando vês pessoas com legitimidade, importância política, legitimidade democrática, a serem, desta forma, condicionadas precisamente, e logo de todos os sítios em Bruxelas? Olha, uma das coisas que disse na minha intervenção, e é uma coisa que depois os acontecimentos convenceram-me ainda mais disso, eu acho que nós vivemos em tempos em que a grande virtude política é a coragem. E é muito importante que as pessoas percebam que o que está em causa aqui é o mais essencial do ponto de vista de uma sociedade democrática, que é a liberdade de expressão e de reunião, etc. E faz-me alguma confusão ver pessoas com responsabilidades políticas, ver pessoas que estão sempre a defender, alegadamente a defender a democracia liberal e ficarem em silêncio em relação a isto, porque acham um pouco cómodo. Até acham alguma graça, cancelaram os conservadores. Isto é gravíssimo. Como seria gravíssimo cancelar os progressistas.
Quer dizer, ou nós aceitamos as regras do jogo ou não aceitamos as regras do jogo. E, portanto, nesse aspecto, ou seja, aquilo foi uma vitória de uma batalha, mas está-se aqui a travar uma guerra que eu não sei se nós vamos ganhar. Quando eu digo nós, não é esquerda e direita, não, é aquelas pessoas que acreditam de facto que nós só lá chegamos se houver um mínimo de liberdade. Aqueles que, no fundo, querem pensar pela sua própria cabeça e não querem ser condicionados. Exatamente. E chama a atenção não só para o que se está a passar do ponto de vista da União Europeia, que acho que é uma coisa que deve ser discutida cá, em campanha que vai começar, já estamos em pré-campanha para as europeias, mas, por exemplo, a lei de discurso de ódio que foi aprovada na Escócia. Eu chamo a atenção para isso. Nós estamos a entrar, não é uma caricatura dos conservadores, é verdade, nós estamos a entrar para ver algumas coisas orwellianas. Na Escócia, em que tu tiveste, a lei entrou em vigor dia 1 de abril, uma lei sobre discurso de ódio, 7.000 queixas já. E depois não é preciso que a própria pessoa vítima faça queixa, não é? Pode ser qualquer pessoa, não é preciso haver uma estilo crime público. É crime público. E é aquilo que uma pessoa razoável, o critério é se uma pessoa razoável, é como está na lei, poderia achar aquilo ofensivo ou insultuoso. E tu podes usar isso, como é óbvio, para vinganças pessoais, para assassinatos de caráter, etc. 7.000 denúncias. E eu pergunto se é isto que nós queremos. Se nós achamos de facto que é isto que se pode chamar de liberdade. Por outro lado, eu, como te sigo a ti e outra pessoa que estava lá contigo, a Ossanda Liber, também nas redes sociais, vi ela colocar algumas notícias à medida que as coisas estavam a acontecer, mas não vi aqui na comunicação social portuguesa, de facto, eco relevante quanto a isso. Não. Eu acho que ouvi no Observador um comentário sobre isso, com alguns erros factuais, mas isso não, todos nós não temos estado todos a par das histórias. O Sol, creio que publicou uma notícia, mas não foi uma coisa muito falada. O que é paradoxal, não é? Porque nós estamos obcecados, e agora também a propósito dos 50 anos do 25 de Abril, liberdade, mas nós não percebemos que isto, quer dizer, gosto ou não das pessoas que lá estão e do que elas pensam, isto é objetivamente um ataque à liberdade, não é? É a ideia de que quem pensa errado, segundo estes senhores, está fora. E não tem acesso àqueles direitos fundamentais, ou então parece que os direitos fundamentais são seletivos. Exato. Ou seja... Mas eu acho que também é um fator interessante e acho que estas eleições europeias vão ser interessantes nesse aspecto. Tu vês a esquerda muito pouco interessada em mobilizar-se nestas questões da liberdade de expressão, talvez porque o momento da ativação de certa resistência seja mais à direita, se calhar é por conveniência política, e vejo muitos liberais que deveriam estar na linha da frente, não é? Stand up and be counted em defesa da liberdade de expressão, também a não... Porque eu acho que isto é uma causa, neste momento, é uma causa conservadora. Ou seja, das famílias que estavam naquela conferência. O que é paradoxal, mais uma vez, não é? Nem sempre. Houve alturas em que os conservadores resistiram à liberdade. Nós estamos numa altura em que os conservadores são quem está na linha da frente da defesa da liberdade. Se calhar, noutra altura, não seria conservador. Olha, Teresa, ainda voltando àquilo que foram as temáticas abordadas nessa conferência, obviamente, se eu fosse algumas das vozes que vamos ouvindo nas redes sociais, chamadas mais progressistas, eu diria que um dos temas teria sido como empacotar imigrantes e mandá-los lá para fora, ou seja, utilizando mesmo esta linguagem, ofensiva. Mas o que é que foi abordado lá e o que é que se fala numa conferência destas? Neste caso, o que é que tu ouviste? Acho que é importante, primeiro, há uma pluralidade das perspectivas, no sentido em que tu tiveste políticos eleitos, tiveste pessoas ligadas à academia, pessoas ligadas a think tanks, etc. Tiveste as segundas linhas, não é? Não esteve a Meloni, mas tiveste as segundas linhas do ECR, muitas pessoas do ID, mas também pessoas do EPP. Não havia socialistas, de facto, mas também não sei se é preciso agora ter socialistas nas conferências porque elas não sejam fechadas. Provavelmente daqui a algum tempo vai ser. E depois, a grande questão, quer dizer, eu acho que o mote também ali era discutir os perigos, não é? Do eurofederalismo. Não é? Porque é que há gente que se opõe, a partir de várias perspectivas, umas mais práticas, outras mais teóricas, a esta ideia de um superestado europeu?
E depois, a partir daí, porque isto está tudo muito ligado, não é? Esta construção de um super-Estado europeu está muito ligada também a esta ideia de uma engenharia social e política, como é óbvio, não é? Que é muito criticada a partir de uma perspectiva conservadora. E depois também tinhas a questão dos enormes desafios que se colocam neste momento à Europa numa série de questões, quer dizer, nas questões culturais, também nas questões de como lidar com os desafios migratórios, etc. Teresa, relativamente ainda àquilo que foi abordado na conferência, aquilo que sempre preocupa algumas pessoas quando se fala em conservadorismo é precisamente achar que quando o conservador chega ao poder, ou quando uma visão conservadora chega ao poder, todo o resto deixa de contar e todos temos que nos homogeneizar à visão do conservador. Isso é porque as pessoas são muito ignorantes em relação ao que é o conservadorismo, parece, em primeiro lugar, por uma questão. E o tema da minha intervenção até era esse, era porque é que o conservadorismo é um antídoto contra o despotismo. E é um antídoto porquê? Em primeiro lugar, porque os conservadores têm uma adesão ao bom senso, que é uma coisa que se percebe que nós, neste momento, estamos pouco interessados em questões de bom senso. E depois porque há a questão, não é, da liberdade individual, da liberdade das famílias, da liberdade da comunidade nacional, face a outras formas de poder insidiosas, grandes transições, grandes alterações que, por definição, não é, os grandes planos quinquenais para se cumprirem em 4 anos da União Soviética, no fundo são sempre aqueles grandes projetos, não é? Nós vamos mudar a natureza humana. E um conservador, por definição, suspeita disso. Eu acho que nós precisamos de suspeitar mais do poder hoje em dia. Libertar-nos um bocadinho dessas formas de poder que vão comendo as nossas liberdades. Olha, outra questão que muitas vezes preocupa, e no fundo estamos aqui a tentar transmitir a ideia, quebrando alguns mitos que possam surgir dentro daquilo que é uma visão conservadora. Está, digamos, no espectro da visão conservadora a ideia de manter a soberania de cada nação. E quando falamos de soberania, isso significa imediatamente que todos aqueles que vivem num Estado soberano, controlado por um governo conservador, vão ter que fazer tudo exatamente ipsis verbis. Não, até porque tu, hoje em dia, isso seria, quer dizer, essa visão que eu também consideraria distópica, porque eu gosto um pouco desse tipo de controle, mas para já tu tens, hoje em dia, uma série de freios e contrapesos, não é? E tens outra coisa, tens uma cultura dominante, hegemónica, profundamente progressista. Portanto, mesmo que houvesse conservadores mal intencionados, que no fundo quisessem acumular poder e impor a sua visão, como alguns progressistas nos querem fazer agora, não me parece que isso fosse possível, porque só a questão cultural, não é? Primeiro que conseguisses fazer isso seria muito complicado. O grande argumento da soberania nacional aqui é um argumento a favor da questão da liberdade, porque tu não consegues, é como as fantasias da governança global, de uma democracia global. Isso é uma fantasia, porque tu não consegues ter legitimidade democrática nesses planos. Tu mesmo na União Europeia tens muito pouca legitimidade democrática. A taxa de participação nas últimas eleições foi 30%, nas eleições europeias. Nós não podemos inventar legitimidade democrática onde ela não existe. Porquê é que as pessoas não vão votar? Bom, se calhar porque não se sentem parte dessa comunidade política, tanto quanto se sentem parte e chamadas a participar em eleições legislativas ou presidenciais no contexto nacional. É uma questão de bom senso. Depois dizem, porque são contra a Europa. Absolutamente errado, quer dizer, esta ideia de criar um super-Estado artificialmente é que vai acabar com a Europa. Acabar com a liberdade, certamente, e vai acabar com a Europa. Isto não é ser contra a Europa, é voltar um bocadinho à ideia, no fundo à ideia da Thatcher da Europa, não é? Nações livres, soberanas, que cooperam. E que têm um legado comum, não é? Sobre o qual trabalham. Nós temos uma matriz civilizacional comum. Sim,
com substanciais diferenças que, ao longo dos séculos, historicamente, cada nação e cada império soube manter essas diferenças. Porque e aqui é o meu desafio enquanto alguém que gosta de história, quando dizemos que temos uma matriz civilizacional comum, e agora vou ironizar com a questão mesmo de Bruxelas, eu não me recordo de ter tido nenhum rei português durante a época dos descobrimentos a fazer o que o rei Leopoldo, não sei quantos, da Bélgica fez no Congo belga. Portanto, isto da matriz civilizacional comum também não é bem assim, não é? Não, mas também tiveste, dentro da nossa própria história de Portugal, também momentos muito diferentes. Eu percebo o que disse e concordo, mas acho que há um denominador comum que nos distingue, por exemplo, de outros países, de outras unidades regionais em outras latitudes. Okay. E eu acho que é o tal encontro entre Atenas, Roma e Jerusalém. É o que nós temos, não nos define inteiramente, mas é um bom chão comum pelo qual podemos. Agora, toda a burocracia de Bruxelas quer espatifar esse legado comum, quer dizer, tem a maior vergonha desse legado e desse encontro, seja na sua vertente cristã, seja na sua vertente da razão, seja até, quer dizer, é extraordinário que os filhos do iluminismo estejam agora a defender, silenciar opiniões contrárias. É uma esquizofrenia completa. Nós estamos a rejeitar tudo. Uma fase que, de facto, transportou a Europa para a Europa e depois todas as civilizações que em contacto com a Europa estiveram para um momento tremendo que foi esse do iluminismo. Então, não estamos de todo longe da verdade se atualmente dissermos que nesta nossa Europa censura, ataques à liberdade de expressão, silenciamento, cancelamento de cultura, são tudo instrumentos que alguns tentam utilizar, não? Sim, sim. E acho que, de facto, agora a questão é muito séria e, por isso, o facto, quer dizer, estas eleições são também sobre isso. Há um conjunto de dogmas que tu dificilmente... Ou seja, para além do que isso pode implicar para a tua vida, para a tua reputação, até para a tua situação profissional, que já é gravíssimo, não é? Mesmo que eu não vá presa, se eu sentir que por dizer uma coisa posso pôr em risco a minha situação profissional ou a de alguém da minha família, quer dizer, não é propriamente um mundo livre, não é? Começas a ter legislação, controle das redes sociais, esta lei de discurso de ódio na Escócia, começas a ter legislação que te impede, na prática, de desafiar 2 ou 3 dogmas sagrados, a questão do clima, a questão da identidade de género e, pelos vistos, o eurofederalismo, que eu achava que esse ainda se podia, mas, pelos vistos, posições eurocéticas podem ser silenciadas. Mas isso não é um pouco, inclusive, em contravenção daquilo que sempre foi a Europa? A Europa sempre se soube reinventar. Do iluminismo, o humanismo, olhamos para a própria arquitetura europeia, vamos do barroco para o rococó, por aí adiante, e neste momento parece que há, de facto, um padrão, estamos metidos numa determinada caixa e querem-nos fazer ficar aí. Mas hoje não sabes uma coisa interessante a propósito e respondendo-te, uma das coisas que me impressionou muito é a arquitetura em Bruxelas. No bairro europeu, por exemplo, que é uma coisa que lembra muito uma arquitetura de regime totalitário, edifícios enormes, todos iguais, que tu nem percebes como é que há tanta gente para ocupar e o que é que as pessoas lá fazem o dia todo, uma coisa até opressiva. E, portanto, eu acho que a Europa está com esse enorme desafio de... Ou seja, como está numa situação de decadência, não é? As elites estão decadentes, há uma falta de imaginação política, de imaginação moral, há esta tentativa de tudo o que é dissonante, e, no fundo, a Europa também se fez disso, não é? Da tensão, do diálogo, da contradição, e há uma tentativa de abafar isso tudo. Portanto, eu acho que nós estamos numa fase de declínio. Se é irreversível ou não sei. Tu sendo alguém que tem esse conhecimento, houve algum momento,
Não sei se as grandes guerras ou as próprias guerras napoleónicas se fazem parte daquilo que são os acontecimentos cíclicos na nossa Europa, mas seria expectável que em 2024, claro que não acontece agora, tem estado a acontecer provavelmente na última década ou um bocadinho antes, seria expectável que a Europa acabasse por ficar neste fio da navalha onde estamos atualmente? Eu acho que nós temos sempre a tentação, e sobretudo neste momento que vimos daquela ilusão do fim da história, o fim da Guerra Fria, a vitória irreversível da democracia liberal, mas é o que tu dizes, nós de 100 em 100 anos há um sobressalto, é um eufemismo, não é? Em alguns casos, bem mais que um sobressalto. E depois há aquela tese do Spengler, que é as civilizações nascem, culturas e civilizações nascem, crescem e morrem. Não é? Portanto, nada é eterno. E a Europa também não seria eterna nesse sentido, ou o Ocidente, se quiseres. Eu não te sei responder, mas acho que claramente o debate, o que está em causa, não tem nada a ver com o que era há 10 anos. Nós estamos a discutir coisas fundamentais. O que é a liberdade, o que é um homem, o que é uma mulher, o que é a democracia, o que é um direito fundamental. Exatamente. A alteração da Constituição em França, por exemplo, colocando o aborto... E o Parlamento Europeu que aprovou o aborto como direito fundamental. E as pessoas dirão, uma perspectiva liberal, qual é o mal? E eu mesmo discutindo do ponto de vista de uma perspectiva liberal, o mal é que isso, inevitavelmente, a criação de direitos artificiais vai lesar direitos fundamentais como o direito à liberdade de consciência. E isto é um debate que já existe, inclusive no relatório MATIC europeu, em que dizem, calma, direito à liberdade de consciência, mas isso não pode pôr em causa o acesso ao aborto. E para contextualizar, é um relatório que queria impedir enfermeiros e médicos de utilizarem a objeção de... No fundo, aquilo que queria era submeter o direito à objeção de consciência, que é a mais fundamental das liberdades, e é a única que, de facto, na história nunca se consegue suprimir totalmente, porque nós é onde somos radicalmente livres, queriam submeter isso a um direito ao aborto. Faz lembrar o advogado do diabo com qual era o ator? O Al Pacino e o que faz o Neo do Matrix, Keanu Reeves, na parte final em que há o monólogo em que Al Pacino, que exemplificava o diabo, dizia que tinha sido o século dele. Eu sou um fã do homem. E o Keanu Reeves, a personagem de Keanu Reeves, ficava sem escapatória. Pensava que tinha que fazer, até que ele olha para uma pistola e diz: tem tudo a ver com o livre-arbítrio. E acaba por se suicidar, digamos, é a última demonstração de liberdade de uma pessoa. Pensar que podemos estar assim é tenebroso, Teresa. É, João, e não é por acaso que também nos tentam condicionar a linguagem. Por isso é que eu digo sempre, se vocês querem resistir a um pensamento único, resistam à linguagem. Porque a maneira como tu falas condiciona a maneira como tu pensas. E entra no teu reduto da consciência. Portanto, o policiamento da linguagem que toda a gente fazia troça há uns anos atrás. E agora não se pode dizer isto, tem que se dizer isto. Que engraçado. Não, e é por aí que começa a tentativa de desconstrução de convicções de contraditório, de tudo o que vá contra uma forma de pensamento também ela muito estreita. Quer dizer, este pensamento hegemónico também não é muito estreito, não é? Não permite contraditório de muitos lados. E isso acaba por ser também uma limitação ao próprio desenvolvimento, porque algo que aprendemos através da história e não só, na nossa própria vida prática, nós evoluímos quando encontramos contradições. Temos a tendência de ou mudar o comportamento ou adaptar o comportamento, melhorando aquilo que são a nossa eficácia de resultados. Claro, eu acho que tu vês isso, por exemplo, no que se estão a transformar as universidades norte-americanas, a Ivy League, ou seja, tu teres praticamente só tens professores progressistas, transformam numa espécie de religião civil, e tu vês cenas que se estão a passar e parece uma espécie de culto. Aquilo que devia ser as mentes mais brilhantes, parece que estão todos numa espécie de culto, não é? Tomados possuídos, a dizer coisas sem nexo, a nem perceber porque é que estão ali aos gritos, agressivos com quem pensa de forma diferente. E isso, quer dizer, isso é acompanhado por uma enorme decadência da mente. Não é? O Alan Bloom tem um livro muito bom sobre isso, que é o fechamento da mente americana, sobre as universidades. Isto, só entre nós,
eles já não eram os mais brilhantes de todos. Eles achavam-se os mais brilhantes de todos, mesmo quando as universidades funcionavam bem. Lamento dizer isto, mas nós fazíamos um qualquer survey em termos de geografia à porta de universidades americanas e alguns achavam que Portugal era na Ásia ou outros sítios quaisquer. Sim. Pronto, está bem, eu sei que não somos o maior país do mundo, Sim, mas pois tinha outras coisas. Sim, mas percebo. Olha, Teresa, eu queria abordar isto contigo porque é uma questão de atualidade e vem quase na sequência daquilo que tem sido, digamos, este processo de quase revisionismo histórico, que é mais uma vertente deste wokeismo que tem vindo a funcionar, que são as recentes declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, onde fala na necessidade de reparações por parte de Portugal por causa da escravatura, creio eu. Qual é a leitura que tu fazes desta afirmação e, se calhar, de outras de Marcelo nestes últimos tempos? Eu fiquei um bocadinho perplexa com essa afirmação. Eu acho que já houve várias pessoas que, com muito mais propriedade que eu, vieram explicar como é absurdo, até do ponto de vista da sua execução, esta questão das reparações. Até porque nós entraríamos numa bola de neve, ainda que aceitando o pressuposto da culpa coletiva, que é um pressuposto que eu, pessoalmente, a mim e aos liberais também não deveria agradar muito, mas ainda que aceitássemos, quer dizer, isto era impossível de fazer, não é? Porque a humanidade anda-se a violentar uma à outra, é a história, não é? A história é muito mais... É quase um processo de autodestruição. Exatamente. E destruição do outro e etc. Mas eu não percebo politicamente qual é o ponto. Ou seja, eu não sei se Marcelo pensou que era importante falarem dele numa altura em que se calhar só se ia falar do 25 de Abril. Não sei se quis disputar atenções do cinquentenário do 25 de Abril. Estou aqui, porque isto foi na véspera, não é? Caiu um bocadinho... assim como uma bomba. Acho que é não sei se, suponho que não fosse a intenção, mas é muito complicado para o PSD, é uma bota difícil de descalçar, porque isto é um tema que não é um tema para estar a ser atirado de posta de pescado, é um tema sério, não é? Que o PSD tem que se posicionar, quer dizer que tu depois vês que o Chega tem a vantagem de ter uma posição muito clara e, portanto, não tem que... o PSD, como está sempre ali a tentar agradar a gregos e troianos, por acaso emitiram um comunicado impecável, na minha opinião, muito prudente. E depois aquilo vem numa sequência, quer dizer, eu nesse dia confesso que pensei, o nosso presidente está a competir com ele próprio para ver quando é que dizes a coisa mais original. Sim. Coisa mais original. A Teresa a tentar navegar as palavras. E não sei se vai preso por dizer isto, mas acho que não. Mas eu também acho, porque é a vida sem alguma emoção. Eu acho que também tem a ver com uma questão também de egos, de alguma promiscuidade com os jornalismos, com uma ideia muito, parece-me que distorcida do que é agradar, e que tem como preço depois a própria saúde das instituições, não é? A dignidade das instituições. Nós temos muito poucas reservas de capital político de gente com dignidade em Portugal hoje. Isso parece-me preocupante. E cada vez mais esta promiscuidade entre os estúdios de televisão, as redações dos jornais, a política, o poder, os pequenos egos, a falta de mundo. Marcelo, que tem um percurso na comunicação social também. E não só. Não sei se não me recordo se era o Expresso ou o Diário de Notícias. Ele foi diretor de um jornal, creio eu. Depois esteve a fazer campanha, comentário político durante 7 anos numa televisão e agora é Presidente da República. Entretanto, Teresa, eu estive a fazer algumas contas relativamente a esta reparação daquilo que foi. Bem, se os meus avós maternos são da Madeira e estavam tranquilos lá os avós paternos da Madeira, tranquilos na ilha até chegar a gente do continente, como eu digo. O meu pai é malangino, angolano, eu nasci em Angola e a minha avó materna é timorense. Eu, se calhar, tenho algum dinheiro a receber de toda esta confusão. Isto é o ridículo da situação, Teresa. É, e não é isso. Exatamente. Não seria execuível. E depois, se calhar, havia outros que também teriam razões para cobrar. Acho que temos que bater à porta do Saladino e aqueles 600 anos ou 800 anos que os mouros tiveram aqui, dá-nos direito a alguma coisa, é isso.
Eu não sei, porque isto é uma bola de neve. E no nosso caso é ainda mais esquisito, porque, por exemplo, com os países tiveram sob colonização belga, como tu disseste, uma história diferente, francesa. Eu não vou entrar na tese das especificidades do colonialismo português, não vou entrar por aí, mas vou dizer que nós temos uma relação, quer se goste, quer não, boa. Quer dizer, não há determinados assuntos que seriam um não problema. Não quer-se dizer que se ignore o que é que a história, não estou a falar disso, não é? Mas porquê trazer isto a esta hora? Não é como se houvesse chefes de Estados a dizer paguem-nos o que nos devem. Agora haverá, não é? Porque se disserem, olha, devem-te alguma coisa, eu também digo, se me devem, paguem. Nós não temos para nós. Pois. Não temos para os nossos aqui, quanto mais para os antepassados e tudo o que aconteceu, não é? E a grande dívida que nós temos, eu acho, com os países colonizados, é a dívida de nós termos atrasado, impedido e atrasado o processo de formação do Estado, que é um processo muito doloroso. E, curiosamente, nós agora andamos malucos para erudir a soberania nacional outra vez. E isso é a grande dívida. Isso eu acho que é o tenebroso legado do colonialismo. Então achas que é por isso também, e isto é interessante porque tanto toca no colonialismo como afeta profundamente Abril, que foi aquele processo de descolonização absolutamente desastroso. Absolutamente. E que ninguém quer propriamente falar nisso. De que ninguém é capaz de falar, porque nós aí teríamos que assumir. Porque tu partes do pressuposto que a partir do dia 25 de abril de 74 não há culpas, não é? Há uma redenção. Não é verdade, quer dizer, aquele processo que começa aí, de descolonização, é absolutamente desastroso. Como foram outros também. Não é? E depois a ingerência de uma série de corpos internacionais e regionais nos países, até hoje, quer dizer, até hoje tu pensares a União Europeia impõe condições, direitos, democracia, Estado de Direito no seu relacionamento com esses países. E às vezes condições que são uma coisa completamente, quer dizer, que já revelam mais a maluqueira do espírito europeu do que propriamente questões de bom senso, não é? Portanto, nós continuamos a querer dizer às pessoas como é que se devem governar. Nós que não nos sabemos governar a nós próprios. Quer dizer, andam a atacar, por assim dizer, o patriarcado, não é? Mas depois são paternalistas. Profundamente paternalistas. Ou então profundamente contraditórios. Também se vê, não é? Por exemplo, relações com países como o Sudão, etc., por causa das questões das migrações. Quando Omar al-Bashir estava no poder, não me parece que fosse alguém que respeitasse direitos fundamentais, a democracia e o Estado de Direito, mas isso não impediu a União Europeia de financiar generosamente esse regime. Acho que é tudo uma coisa um bocadinho destituída de bom senso. Será que há falência, e voltamos à nossa Europa onde estamos inseridos, porque pensamos que os nossos primeiros-ministros e presidentes mandam muito, mas se calhar mandam muito pouco, é a palavra seguinte. Voltando a essa Europa, poderá eventualmente chegar ao momento da falência desta Europa? Eu acho que depois da falência vem a regeneração. Eu subscrevo muito aquela frase que agora se vê muito partilhada nas redes, mas é uma frase, não sei de quem é, mas que acho que é genial, que é que os tempos fáceis fazem homens fracos, os homens fracos fazem tempos difíceis e os tempos difíceis fazem homens fortes. E, portanto, eu acho que nós estamos a entrar nos tempos difíceis, que as próximas gerações terão que ser mais fortes. Homens e mulheres, que é para não ferirmos homens e mulheres. De ninguém. Mas eu incluo, eu acho que o masculino é inclusivo. Eu percebo. E nestes momentos que vivemos atualmente no Ocidente, por exemplo, e olhando para o conflito na Ucrânia, não parece paradoxal para nós ocidentais da liberdade ter que ver Beijing e a Turquia e a China a querer liderar processos de paz, quando supostamente devíamos ser nós? Isso é outro grande desafio, é que a China, a Rússia, a Turquia, a Índia... eles são potências, são países, são atores que continuam a viver na lógica da história. Que perceberam que a história não acabou. Que essa fantasia de que a história tinha acabado, o futuro era cosmopolita, próspero, pacífico. A Europa transportou-se para o fim da história. Não é? Portanto, abdicou do poder.
abdicou do bom senso também, lá está, por uma ilusão de bem-estar, de prosperidade. Esses países continuam a operar na lógica da história, que é difícil, que obriga a escolher inimigos, que obriga... Eles têm uma vantagem. E que os obriga a olhar para a história e retirar as lições que a própria história lhes deu. Por exemplo, uma viagem que eu fiz à China, eu descobri a profunda desconfiança que eles têm por acharem que o mundo ocidental não dá crédito à China, sendo uma cultura milenar, uma das culturas mais antigas. E, no entanto, olhamos com complacência e algum desdém para tudo aquilo que eles fizeram nos últimos 50 ou 60 ou 70 anos. Sim. Alimentámos caricaturas. Eu acho que tens um processo muito interessante também a passar-se na Índia, que é o reviver com o Erdogan na Turquia, a questão do nacionalismo turco. No fundo, é reviver momentos de grandeza histórica, enquanto que nós temos imensa vergonha da nossa história. E não conseguimos sequer dizer, bom, mas também foi ela que nos trouxe até aqui, bem ou mal, não é? E, portanto, tu vês aqui uma enorme diferença entre estas potências emergentes, ou já o caso da China já não é emergente, já emergiu, mas este novo nacionalismo e a nossa ilusão de pós-soberania, não é? Eu hoje estava a ler uma coisa que acho que era de 2015, de Paulo Rangel, que dizia que os portugueses iam desaparecer e era a pós-soberania, ia deixar de haver Estados-nação. O mundo diz-nos o contrário. Podemos continuar a remar contra isso, mas... E achas que é o facto de estarmos no bloco, ou neste grupo europeu que não permite as nações começarem já a alinhar-se, tendo uma perspectiva diferente daquilo que será o futuro? Eu acho que tem muito a ver com tu teres uma elite que... Ou seja, no fundo, teres esta construção, esta lógica do pós-Guerra Fria, muito acelerada na Europa também, que te vendeu esta narrativa e que a história, a realidade, os factos contrariam a narrativa, mas tu continuas a falar da governança global como se isso não fosse uma fantasia. Quer dizer, nós podemos colaborar em plataformas globais em algumas questões. Haverá alguns interesses comuns à humanidade, alguns interesses como comuns. é óbvio. A Organização Mundial do Comércio é uma organização, está bloqueada na Ronda de Doha há mais de 20 anos, não está a correr muito bem a parte... Mas o mundo agora até é um mundo mais fragmentado em blocos geopolíticos. Mas quando olhas, digamos, também para essas organizações supranacionais, como, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, estes tratados internacionais, por exemplo, o Tratado Pandémico, que pode restringir e em muito alguns direitos fundamentais, não só da nossa Constituição, mas também como direitos do homem, não fica... Como é que eu ia te explicar? É como se alguém vestido de Salvador aparecesse, mas de facto o que vem por detrás é uma tirania ainda maior do que expectável. E é transversal, eu acho que é transversal a tudo o que nós temos estado a discutir. É a ideia, há aqui uma ameaça existencial, neste caso são as pandemias, mas também pode ser o ataque dos conservadores à democracia, ou então pode ser o apocalipse climático. E em nome dessa ameaça existencial, nós vamos chutar a legitimidade democrática. Ninguém votou este tratado, não é? Quer dizer, a OMS, eu não elegi ninguém na OMS. Se elegesse, não era com certeza a pessoa que lá estava, que estava à frente. Quer dizer, se me fosse perguntado. Portanto, tu vais corroendo a legitimidade democrática, a liberdade de contraditório, porque isto são ameaças existenciais, e, portanto, se tu negas, és um negacionista, claro. E a democracia é assim que morre. É para o bem de todos. É para o bem de todos. Mas eu acho que o Stalin também dizia que o que fazia era para o bem de todos, ou não? Quer dizer, esta ideia que toda a gente que quer acumular poder vai dizer é para o bem de todos, é para o bem de todos. Até dos que são contra. Pois, especialmente, nem que seja a pancada, vão perceber. Se calhar especialmente para esses, não é? Teresa, então, mas isto leva-nos, de facto, para algo que tu já mencionaste, o total divórcio dos portugueses com as eleições europeias.
Se nós pudéssemos, nestes últimos 5, 6 minutos, reorganizar ou recentrar, por assim dizer, o pensamento dos portugueses sobre aquilo que vai acontecer quando colocarmos o nosso voto nas próximas eleições europeias e a importância do mesmo. Eu acho que estas eleições europeias vão ser mais importantes do ponto de vista não apenas simbólico, mas do seu impacto para os portugueses do que foram as legislativas. Porque a Europa está num vai ou racha. Vai ao racha, sendo que rachar para mim é continuar esta ilusão de construir um super-Estado. É possível que se altere o equilíbrio de forças, com conservadores e reformistas e identidade e democracia a ganharem uma força que não tinham. Eu acho que serão os grandes vencedores pela Europa fora. Em muitos países estes são, na maior parte, ou estão à frente ou estão em segundo, um ou outro. Em Portugal, estas questões não são faladas, por várias razões, umas boas, outras menos boas, mas é muito importante que as pessoas tenham noção de que a maior parte do que afeta a nossa vida se decide em Bruxelas. E crees que eventualmente esta dinâmica que houve no dia 10 de março poderá ser transportada para as europeias, uma vez que nas últimas legislativas batemos o recorde de votantes totais para cima de 6 milhões? Não. Não, entre os feriados, Pronto. entre o divórcio e da questão europeia... Ela já cortou completamente. Acho que não. Acho que vais ter... acho que há os partidos mais convictos e que divergem daquilo que é a narrativa hegemónica, parece-me que vão ser beneficiados. Porque as pessoas estão mais mobilizadas. Estou a ver muita gente a deixar de ir à praia ou ir a almoçar num domingo de junho que se prevê de sol e calor para ir votar. E crees que as escolhas dos dois principais partidos refletem esse não querer levantar muita poeira? Não, eu acho que não querem. Primeiro, eu acho que eles, em matéria de europeias, não vejo onde é que divergem. Estava a ouvir ontem o discurso do Sebastião Bugalho. No D? De PS ou PSD? Sim, mas na prática parece o discurso do Sebastião Bugalho tinha lá tudo, a transição climática, a transição, portanto, toda esta lógica de acumular poder, ainda que se diga conservador. Eu lembro-me quando isso era usado, era com o Partido Comunista, que era o Cassete, era a brincadeira, o camarada Cassete Carvalhos e o camarada... Mas portanto, o que não interessa muito, é jovem. Jovem, mas as ideias são bafiadas, são iguais e não divergem. Acho que o Partido Socialista tem ali, quer dizer, o Francisco Assis é uma pessoa muito respeitável. Sim, mas não é o cabeça de lista. Não é, não é. A Marta Temido, eu acho que congrega à esquerda. Mas não traz um peso negativo traz anterior? Traz um peso negativo para quem não é de esquerda. Eu acho que a esquerda gosta e a esquerda percebe que tem que agradar à esquerda porque a direita não vai votar nela. A direita acha que tem que agradar à esquerda e depois fica surpreendida porque a esquerda não vota nela. Mas pronto, isso são outros 500. Portanto, eu não vejo grande diferença e vejo na escolha do Sebastião Bugalho é um bocadinho aquela coisa da tal promiscuidade, os estúdios de televisão, as redações de jornal, que é coisa que o Essa retrata muito bem. Somos um país pequeno. Achas que ele pode ser... não ouviste ninguém, portanto está aqui o disclaimer feito. Pode ser um cordeiro sacrificial? Não, acho que Luís Montenegro acho que acredita que é uma aposta para ganhar. Eu não sei se será, mas acho que foi na intenção de ganhar, porque eu acho que o PSD sabe que não se pode dar ao luxo de perder estas eleições. Eu acho que isso é possível. Mas daí pode acontecer aquele ganhar por pouquinho do PS que fez António Costa chegar a secretário-geral do partido. Pode, mas sim, pode. Não sabemos. Não é? Quem é que era o secretário-geral do PS nessa vitória do por pouquinho? Seguro, exatamente. Que depois... Mas agora eu acho que a vitória do PS vai ser por mais que pouquinho. É? E é bem. Teresa, mesmo para terminar e em 30, 40 segundos, a importância de nós, de facto, mantermos a nossa liberdade e não termos medo de pensar pela nossa própria cabeça e também ir buscar a nossa informação a diversas fontes. Coragem, resistência, espírito crítico e votar. Muito bem.
votar. 30 segundos, daí eu, a Teresa respondeu em 10, o que significa que vou ficar aqui em X-chouriços durante 40 segundos. Teresa Nogueira Pinto, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigada eu. Quero deixar também um agradecimento muito especial, não só à nossa audiência aqui da Curiaco TV, mas também aos nossos ouvintes da Rádio Vida, que não nos veem, não é? Mas sempre ouvem as nossas vozes diariamente na sintonia de 97.1. Mas se você é nosso ouvinte da rádio e nos quiser ver, subscreva o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar, clique lá no sininho para receber a notificação sempre que colocamos, fazemos o upload destas nossas conversas e vá também ao nosso Instagram e Facebook, o seu apoio nas redes sociais é bastante importante. Terminamos assim este que foi o pontapé de saída para mais uma semana de conversas. Resta-me agradecer e desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã.